Eu aqui não posso conversar com você, porque eu estou sendo filmado, como eu conversaria com você hoje à noite numa roda de chopp, entendeu? Se a gente saísse para conversar sobre a vida. Eu provavelmente diria palavrão, eu provavelmente não teria preocupação de dizer alguma coisa contraditória em relação ao que eu acabei de dizer. Entende? Então, eu acho que isso é natural, que as pessoas, numa arena pública, sejam muito mais policiadas por si mesmas. Aí eu almoçar. Você já chegava no almoço pingando suor. Aí fazia um bandejão daquele que você não via, parecia um pão de açúcar, bravo. Né? Aquilo até o cozinheiro pingava o suor da comida. Você comia que nem um cavalo. Aí você tinha que comer em 15 minutos, porque você tinha que jogar bola ainda. O que não quer dizer que o Lula, diante da minha Câmara, que é uma Câmara mais reservada e não pública, seja o Lula natural, o Lula à vontade. Porque eu não sei se esse cara existe. Eu não sei se nenhum personagem que é filmado existe em estado puro, em estado natural. Você sempre, diante de uma câmera, apresenta alguma coisa que você deseja apresentar de você mesmo. A inconsciência quase não existe, a inconsciência da câmera. No choque até a BOP treme, não tem mole pra civil, também não tem pra PM. Eu dou maior conceito para todos os bandidos choque. Agora vou mostrar como que é o bairro do Jockey. Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão. Vem mais outro de pistola escoltando o tambor. É um filme sobre pessoas que têm uma vida que independem do filme. Elas continuarão vivendo depois que o filme ficar pronto. E você não pode prejudicá-las com o teu filme. Você não deve. Principalmente quando elas estabeleceram com você um pacto. Você precisa cumprir o pacto. E não é um pacto de dizer o seguinte: não me trate mal. Se você se revelar no meu filme um canalha, eu acho que eu tenho todo o direito de mostrar que você é um canalha. Mas porque isso aconteceu como ato de filmagem, não porque eu produzi isso na ilha de edição. A TV aberta não aceita mais o documentário por uma série de razões. Quer dizer, o documentário tem muita dificuldade de encontrar um espaço na TV aberta. Eu acho que a razão principal é uma questão de linguagem. Quer dizer, se você... E documentário é sempre linguagem, quer dizer, documentário é essencialmente uma maneira nova de contar uma história, de narrar. Se você não se adapta ao formato já consagrado do narrador na terceira pessoa, da trilha sonora, dos planos curtos e tal, é muito difícil que você consiga espaço nas TVs abertas. Isso não é um bom sinal, isso é um mau sinal. Em 8 de dezembro de 48, empreendemos uma viagem interessantíssima. Era a primeira vez que saías de casa para uma viagem distante, sem ser por motivo de doença. Essa solidão sempre existiu. As TVs fechadas são mais abertas a isso. Acontece que elas estão com muito pouco dinheiro, né? O cabo no Brasil ainda não estabeleceu, enfim, ainda é uma atividade que sofre muito. E de toda maneira fala com muito pouca gente. Então eu te diria que nas televisões o documentário não vai bem. No cinema ele vai melhor. Eu acho que hoje em dia, em qualquer grande centro, você encontrará sempre um documentário, às vezes até dois, no circuito de cinema. Geralmente no circuito, enfim, de arte, enfim. Mas essa é uma condição natural do documentário, né? Quer dizer, ele é sempre periférico em relação ao cinema de ficção, e isso vale para o Brasil e vale para qualquer outro lugar do mundo. Vale para os Estados Unidos, vale para a França, vale para a Inglaterra. Se eu fiz, foi porque eu tive que comprar. Primeiramente, alimentação, que era comida que eu não posso morrer de fome. Segundo, era ajudar a minha família. Terceiro, às vezes, era para me manter, que era andar arrumado. Não pense em fazer maldade com ninguém. Não pense em fazer covardia com ninguém. Pense em viver minha vida. As televisões no Brasil nunca foram obrigadas por lei a contratarem parte da sua programação fora. Você sabe que essa é uma lei que sempre existiu nos outros grandes mercados, né? Quer dizer, até nos Estados Unidos existiu até, se não me engano, 8 ou 9 anos atrás. Havia essa obrigação das televisões produzirem parte da sua grade fora dos seus estúdios, estimulando assim a produção independente.
No Brasil isso não acontece, quer dizer, no Brasil a produção é quase toda interna, basicamente a gente está falando de Rede Globo, e isso é um problema grave para os produtores independentes, porque a Globo poderia ser um grande mercado, e ela não é porque ela produz tudo dentro de casa. E ela tem muita competência para fazer isso. É preciso que se diga também que a Globo é extraordinariamente competente. Em matéria de emissora de televisão, é uma das mais competentes do mundo. E ela precisa ser admirada por isso. Agora, que de fato ela não é uma parceira da produção independente, ela não é. Enfim, e isso é um dos nós que, se não forem desatados de uma maneira ou de outra, jamais tornarão o cinema e a produção independente audiovisual, principalmente a produção independente audiovisual, capaz de andar com as próprias pernas no Brasil. Ela vai ser sempre uma produção cíclica, que por alguma razão momentânea se expande, tem um bom momento, mas logo adiante tem o seu momento de vale, de dificuldade. Enfim. A televisão poderia ser um cliente constante das produtoras independentes, entende? Dando então a nossa certeza de uma continuidade de produção, que é essencial. Eu acordo às 2h30 da manhã todos os dias, né? Vou lá pro meu trabalho, lá entregar meu jornalzinho. 7 horas eu tenho que voltar correndo para voltar com eles, os 2 menores, para a escola, né? E aí subo correndo outra vez para casa, para fazer meus deveres de casa. Meu filho também trabalha meio-dia, tem que estar em casa. Mãe, eu quero almoçar, o almoço tem que estar pronto. E aí já é o tempo que eu desço correndo para apanhar ela e o irmão na escola. Aí ela já vem correndo, e lá vamos nós de novo para Maria Olileva. E aí praticamente acaba o dia, já é hora da janta, todo mundo cansado. Às vezes eu durmo às 10, porque meu marido chega do trabalho às 10, né? Eu tenho que estar ali para dar a janta para ele, né? E daí, das 10, eu já nem durmo, eu desmaio, praticamente eu desmaio, né? Se você tivesse uma relação de produção constante para a televisão, você teria certeza da sobrevivência. Então isso é ruim para a gente, entende? E o mercado de cinema é muito limitado no Brasil e sofre a avassaladora concorrência do cinema americano. São muitas, em termos de salas por habitante, o Brasil tem uma média muito, muito baixa, baixíssima. É muito difícil, são raros os filmes que se pagam pela bilheteria que fazem. Na verdade, arrisco a dizer que nenhum se pagaria não fossem as leis de incentivo. Nem os grandes, os mega sucessos brasileiros, se não tivessem contado com as verbas de incentivo para a sua produção, jamais se pagariam com verba de bilheteria. E eu acho importante que exista uma produção audiovisual brasileira que fale da gente, das nossas histórias. Isso é uma questão política, você pode discordar, você pode achar que não é importante e que, enfim. Mas eu acho que é importante e eu acho que enquanto a televisão não for uma parceira, o cinema brasileiro sempre andará de muleta. Isso me parece uma verdade inquestionável.